Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos juntos andando pela palavra de Deus e ela tem com certeza balsamizado, aliviado toda a dor do seu coração e da sua alma, porque Deus faz assim, com respeito ao luto, com respeito aos sofrimentos da vida. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você como Deus nos ensina a chorarmos a morte. A morte precisa ser sentida, precisa ser chorada, o luto precisa ser vivido. E a palavra de Deus reconhece isso. Lá em João capítulo 11, versículo 35, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. E Jesus chorou porque ele está mostrando que o luto dói. Que a morte, ela faz a gente derramar lágrimas, porque ela é sofrível. E lá a palavra de Deus diz assim, que quando o Senhor Jesus está ali frente a frente, onde Lázaro foi sepultado, a Bíblia diz, Jesus chorou. Precisamos chorar a morte. Precisamos dar tempo para vivermos o luto. E não há problema algum em chorarmos a morte. Então chore todo o seu choro pela morte. Chore tudo o que você tem que chorar, porque isso alivia a nossa alma, isso alivia o nosso coração. E sabe o que me encanta? Que o Salmo diz que o Senhor, Ele está recolhendo as nossas lágrimas num vaso e Ele conhece a história de cada uma delas. Não é encantador isso? O Senhor me ensina a chorar a morte e Ele diz, eu conheço a história de cada lágrima que você está derramando e eu vou consolar você, porque já vimos que Ele é Deus de toda consolação. Então quando você tiver que viver o luto, viva o luto, chore a morte, não há problema algum com isso. O Senhor nos ensina assim. E também quero dizer que a morte não é o fim. Mas sim a inauguração da vida eterna em e com Cristo Jesus. Eu gosto muito de Lucas capítulo 23, quando nós encontramos aquele momento em que Jesus está crucificado. E crucificado ele está entre dois malfeitores. E um dos malfeitores começa até blasfemando o Senhor, mas depois de viver tudo o que a cruz ali envolve de Jesus Cristo, ele reconhece a Jesus como Salvador, ele reconhece que Jesus é justo, e ele então olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, diz Lucas 23:42. E Jesus então responde a ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Simplesmente fantástico. O indivíduo olha para Jesus pregado na cruz, porque certamente era um homicida, ou um estuprador, ou um rebelde contra o Império Romano, ou tudo isso ao mesmo tempo. E agora ele é perdoado em Cristo Jesus. E Jesus diz, olha, a hora que você morrer, você estará comigo para sempre no paraíso. Então a morte não é o fim para aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela é sim a inauguração da vida eterna em e com Cristo Jesus. Pense nisso, viva isso. Chore o luto quando você tiver que chorar o luto, mas lembre que a morte não é o fim, é a inauguração da vida eterna. Permita-me orar com você. Querido Pai Celestial, rogamos em nome do Senhor Jesus que o Senhor recolha as lágrimas daqueles que choram a morte neste instante. O Senhor conhece a história de cada lágrima derramada. E peço, Senhor, que haja conforto e consolo aos seus corações e às suas almas. E convença, Senhor, esses corações que a morte não é o fim, é apenas o início da vida eterna em Cristo Jesus. Peço isso, Pai, e oro em nome daquele que venceu a morte, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.
Olha, continue conosco. No próximo domingo, às 9 às 18 horas, estaremos em culto presencial. Se quiser estar, pode estar, desde que você se lembre de fazer a inscrição e apresentar a inscrição para entrar lá no santuário. Ainda é preciso isso e necessário por causa da pandemia. Ou você pode prestar culto conosco pelo canal da Igreja Batista de Vila Mariana, pela internet. Que Deus te abençoe, que você fique na graça, na paz e no conforto do Senhor Jesus. Um beijo do pastor que ama e ora por vocês.